O advogado Fernando Augusto Fernandes deixou há quase uma década a ideia de se tornar filósofo. Naquele momento, não podia imaginar que uma pesquisa sua fosse ser censurada pelo Superior Tribunal Militar. A polêmica, além de aproximar cedo Fernando dos tribunais, foi parar no banco dos réus e acabou resultando no livro Voz Humana. O Supertudo foi saber o porquê da polêmica e conhecer um pouco as ideias desse advogado. Mesmo antes de ser lançado, o livro Voz Humana já era sinônimo de polêmica. Resultado de uma tese de mestrado do criminalista Fernando Augusto Fernandes, o livro retrata a resistência dos advogados durante o regime militar em favor dos perseguidos. A polêmica esbarra no fato de que a edição traz parte de um arquivo sonoro encontrado no Superior Tribunal Militar. São gravações de julgamentos de presos políticos com sustentações orais inéditas dos renomados advogados Sobral Pinto, Modesto da Silveira, Lino e Nélio Machado. O acesso ao material acabou irritando militares que tentaram impedir a conclusão da pesquisa. Esse material de pesquisa foi apreendido por ordem do Superior Tribunal Militar, tendo em vista o conteúdo das gravações. São sustentações orais muito contundentes nas denúncias de tortura e isso gerou, na realidade, a apreensão do material, sob a justificativa de que o material é secreto em nome da defesa da intimidade dos perseguidos. E em relação ao Oswaldo Pacheco, não há prova nenhuma prova colhida em juízo. Aquilo que serve de base para a afirmação de que ele praticou esses fatos é apenas a sua confissão feita em juízo, através de cruéis torturas, das quais eu sou pessoalmente testemunho, porque estive com esse homem quase um ano depois das torturas que ele sofreu para fazer essa confissão. E era um mulambo de homem. Além de conseguir a liberação do material, Fernando Augusto Fernandes obteve no Supremo Tribunal Federal liminar que impediu a destruição do restante do arquivo. Mestre em Direito Penal e Criminologia, ele é direto quando o assunto é a violência dos dias de hoje no Brasil. Problemas são problemas sociais, insolúveis até o momento, né? Problemas de individualismo do mundo hoje. Na realidade, não há uma preocupação com o outro, há uma preocupação com si. Nós estamos vivendo um mundo que o que interessa é o consumo, o valor humano vai se perdendo, então o que importa é o que eu tenho, o que eu compro e evidentemente, essa fração toda de problemas vinculado à forma de tornar o povo inacessível ao consumo e se quer um emprego para subsistência, evidentemente que vai aumentar a taxa de violência criminal, que não vai se resolver com encarceramento somente. A solução não está na aplicação cada vez maior de um remédio que não dá solução, que é o direito penal. A solução é voltarmos a uma visão a longo prazo, não há solução a curto prazo, uma visão a longo prazo de solução dos problemas sociais, do aumento do país, dos empregos, das oportunidades de vida, e aí sim, com as oportunidades de vida, o tráfico irá diminuir, né? A frustração das pessoas irá diminuir. Filho de preso político, Fernando defende e acredita como poucos na justiça e no exercício da advocacia, mas admite que o livro evidencia contrastes entre os séculos XX e XXI. Mas, em 1964, vivíamos na era do arbítrio, onde, na realidade, os direitos e garantias eram a qualquer hora mudados ou revogados. Por exemplo, o AI-2, como conta o livro, retirou a competência da Justiça Comum no julgamento de presos políticos, entregando essa competência à Justiça Militar. O AI-5 vem impedir a interposição de habeas corpus. Hoje, nós vivemos uma época constitucional, mas, ao mesmo tempo, ainda não temos uma cultura de respeitabilidade total às garantias individuais. Por isso, vemos a Constituição ser mudada muito rapidamente. A advocacia, sim, mudou. Quer dizer, ela primeiro continuou mantendo uma tradição de uma advocacia criminal que profundamente criativa, mas
está em um momento de embate, ou seja, o advogado hoje precisa exigir ser respeitado. Se o advogado antes era visto pela sociedade como um lutador pelas garantias individuais, hoje a sociedade, com esse discurso da pena, discurso do crime, vê o advogado como algo que atrapalha a punição.